Oi, quanto tempo? É, Tava aqui vendo videoclipes no YouTube e me bateu uma reflexão interessante sobre esses assuntos malucos que eu gosto de comentar. E é uma coisa interessante, né? O grupo Black Eyed Peas, que andou sumido durante muito tempo, depois voltou, gravou um álbum de hip hop, e depois se enveredou no reggaeton, né? Ali por 2010, que foi quando eles fizeram muito sucesso, né? Eles já vinham fazendo bastante sucesso desde 2006, 2005. Só que em 2010 mesmo foi quando eles despontaram, assim, 2010, 2011. Isso foi muito importante pra mim porque foi numa época que eu comecei o curso de inglês. E eu ouvia muito, muito, muito Black Eyed Peas. Eu ouvia Black Eyed Peas num nível assim, eu sabia todas as músicas dos álbuns, né? Que naquela época saiu The Beginning e saiu o The End. Na verdade saiu The End and The Beginning, né? E depois disso não teve mais álbum durante vários anos. E em 2016, 18, alguma coisa assim, eles lançaram, já sem a Fergie, um álbum de hip hop que é muito bom. E eu ouço esse álbum até hoje, eu tava ouvindo essa semana. Ele é incrível, assim, é muito bom. E eu tô falando disso pra falar de uma das coisas que são minhas, né? De como eu acho o Black Eyed Peas incrível. E o will.i.am, como ele é produtor, né? Eu acho ele um gênio, assim, um gênio moderno. Por quê? Estava aqui vendo videoclipes, e os videoclipes do Black Eyed Peas nessa época sempre me chamaram muita atenção. Videoclipe me chama muita atenção, né? Até que eu quero fazer um vídeo também falando dos videoclipes, assim, que pra mim são obras de arte. Um dia eu faço isso. E eu já falei de álbuns antes, né? Esses são dois álbuns, assim, que são masterpiece pra mim. O The Beginning e o The End, né? O The End, ele tem uma vibe bem futurista, assim, bem... Não sei, me soa meio apocalíptico, né? Só que alegre, né? Muito alegre. E o The Beginning, ele soa pós-apocalíptico, que ainda mantém aquela onda meio eletrônica, mas eu acho que mais melódica. Eu tenho que ouvir de novo esses álbuns, né? Mas são dois álbuns incríveis, assim. E são álbuns que estão numa época onde a música eletrônica ela estava muito em evidência, né? Só que era uma música eletrônica mesmo. Não era igual hoje, que toda música é música eletrônica praticamente, né? A música eletrônica até então era um estilo musical, né? Não era, como eu posso dizer, uma maneira de produzir música, né? Unicamente. Já era, eu acho, mas não era tão difundido. Porque hoje música eletrônica, pra mim, é todo tipo que é de música. Toda música é produzida eletronicamente hoje em dia. Não sei se isso faz muito sentido. Mas eu tava vendo agora há pouco, estou vendo, né? O clipe que estourou na época, que eram de duas músicas em um clipe só, né? Que eu acho que o will.i.am fazia isso para economizar recursos. Mas o clipe é muito bem feito, muito bem produzido, que é o I'ma Be Rockin' That Body, que é I'ma Be, uma das músicas, e Rockin' That Body, que é outra música. E ele fez um clipe, né? Que ele começa, todo mundo deve saber, né? Se você não sabe, recupere aí. Ele começa com uma crítica a inteligência artificial produzindo música, que é o que acontece hoje, né? Hoje o YouTube está repleto de música, inclusive eu ouço de música produzida por inteligência artificial. E é muito doido pensar nisso, porque a inteligência artificial naquela época já existia, né? Sempre existiu essas coisas no mundo moderno, assim, pós anos 80, pós 2000, isso acontece. E eu acho interessante a abordagem que é dada, porque o clipe começa assim, né? Tem essa introdução, que é o will.i.am, ele fala que as músicas não vão precisar mais serem produzidas, e o resto do grupo, né? O Apple the App, o Tabu e a Fergie, principalmente. A Fergie fica revoltadíssima, que é aí que começa o clipe. E o clipe, ela fica revoltada, eles ficam revoltados com essa falta de alma que a música tem potencial de ter, né? Quando se utiliza inteligência artificial. E o will.i.am, ele é bem detalhista na explicação de como a música vai ser produzida na inteligência artificial, né? Que é mais ou menos o que acontece hoje, né? O que isso para mim traz? Traz a música como produto unicamente, né? Que
Foi o que virou. A música é produto, é produto, é produto. Tem vários vídeos aí do povo. Eu não concordo muito do povo aí falando que a música brasileira não é mais a mesma, a música brasileira não presta mais, a música atual não presta mais. Eu não acho que é bem isso. Eu acho que a música vive de épocas também, de tempos, né? E hoje, eu faço música também, né? Eu faço entre aspas, música no celular. E com os recursos, né? É uma tendência da tecnologia. Conforme o tempo avança, né, os recursos vão ficando mais acessíveis para a maioria da população. E por ficarem mais acessíveis à maioria da população, mais pessoas produzem essas coisas, né? Eu não sei se isso quer dizer que cai a qualidade, né? Mas o vídeo que eu estava falando, eles ficam revoltados com essa coisa artificial que a música pode ter, né? Que a arte pode ter no geral. É nesse ponto que eu queria chegar. Essa coisa artificial da arte, porque aí pra mim já não é mais arte, né? É reprodução. E aí começa o clipe, com a Ferg lá cantando e tudo mais, e é interessante como vai acontecendo a história do clipe. Quando eu assisti isso lá em 2010, eu não tinha noção disso. Pra mim era só um clipe muito bem feito, muito interessante, um monte de coisa. Eu adoro essa coisa meio cyberpunk que o clipe tem. Isso que eu acho inovador do Black Eyed Peas. O Black Eyed Peas trazia essas coisas, assim como a Lady Gaga também, numa época que pouquíssimas pessoas traziam esse tipo de recurso visual. Né? Os caras investiam mesmo no clipe. É meio tosco hoje em dia ver as animações, né? Mas é muito bem feito, é muito bem feito. E todas aquelas coisas, aqueles recursos, né, que eles ficam assim, meio se mexendo assim, aí um chega no outro e toca, e a pessoa passa a se mexer. O clipe ele vai acontecendo assim, a Ferg, né, aparece do nada, e aí ela encontra o will.i.am, e eles vão se encontrando durante o percurso, né, que eles estão indo para uma cidade, que eu acredito que é Electric City, que tem uma das músicas, se não me engano, tem uma música do Black Eyed Peas nesse mesmo álbum que chama Electric City. Provavelmente eles tinham ideias para fazer mais coisas nessa vibe aí, nessa lore dessa história. E aí aparece um robô que para mim representa essa artificialização da arte no geral, né? E aí a Fergie encontra o will.i.am, né? Meio que se juntam ali e o grupo vai se encontrando. Aí eles vão para um lugar de sucata, tipo um ferro velho, pegar um robô lá e aí pegam um tabu e se juntam mais com mais pessoas. Aí tem outra coisa da arte que eu queria falar. Hoje em dia a gente vive num ambiente muito artificial, né, pela internet, num ambiente muito produtizado. Tudo é propaganda, tudo é repetição, as pessoas são iguais, você anda em certos ambientes, as pessoas se vestem da mesma maneira, as pessoas se portam da mesma maneira, as pessoas falam da mesma maneira, e entre outras coisas. E o clipe, ele vai mostrando, né, depois ele mostra, quando eles chegam na cidade, né, o robô do mal, vamos dizer assim, que para mim representa essa artificialização das coisas, eles perseguem eles conseguem chegar na cidade, e inclusive eles já montam o robô deles, né, que é um robô branquinho lá, e vão para a cidade. O que está acontecendo na cidade? Tá todo mundo travado, assim como eles estavam travados no percurso, né? Isso para mim também representa esse travamento que a gente tem dentro de, por exemplo, rede social hoje em dia, que tudo é a mesma coisa, tudo é produto, tudo é igual, todo mundo travado ali no mesmo ritmo. Né, a gente sabe que tem as big techs hoje em dia que mandam em volta disso, mas isso que é interessante. E eles, na cidade, aí que começa a parte mais interessante. Eles têm nossa, eu queria tanto ter um daquele. Eles têm umas armas que são de som, né? Que tem uma caixa de som na frente e tudo mais. Tudo design. Eu era maluco pra ter uma roupa daquela. Inclusive, eu tenho muita coisa hoje em dia que eu penso, assim, meio de histórias futurísticas, de RPG, de cyberpunk, que tem essa vibe, que é baseado mais ou menos nessa onda. Eu volto para pensar nas coisas que eu pensava há muitos anos atrás e as coisas se combinam. Isso que é interessante. E aí eles começam a destravar as pessoas, né, que estão lá travada lá, travadona, com essas armas. E as pessoas começam a dançar. E aí que vem a outra coisa que eu tinha falado que eu acho interessante. Como a libertação dessa produtização, falar assim, dessa coisa de produto, dessa coisa maquiada, é a expressão, é a arte. Olha que coisa maluca. É a arte, é a dança, sabe? As pessoas se libertam através da dança. E, tipo, todo mundo começa a dançar. Mas olha que coisa maluca. Eu acho isso. Eu tava assistindo o clipe agora e tendo esses
esses pensamentos. Claro que eu não sei se a produção do vídeo, a direção do vídeo pensou nisso, mas deve ter pensado em alguma coisa próxima disso. E aí a cidade começa toda a dançar, porque dançar é natural do ser humano. Se expressar é natural do ser humano. E dançar e se expressar, além de se expressar artisticamente, na música, etc e tal, além disso ser parte do ser humano, né, isso ser intrínseco ao ser humano, isso liberta a gente de todo esse mundo produtizado, né? Inclusive tem dancinhas de TikTok que são totalmente produtizadas, né? E as danças do clipe são danças livres, são danças próprias de cada pessoa do clipe. Eles não estão fazendo a mesma dança, uma coreografia específica, entendeu? Isso que eu achei muito... Achei, assim... hoje em dia eu entendo que é de um refino a história do clipe interessantíssimo. Então tem toda essa, né, toda essa historinha que vai sendo contada de como a inteligência artificial poderia transformar tudo em plástico, né, tudo em cópia, tudo em um produto único. E o antídoto para isso é a arte. O antídoto para isso seria a dança, seria a música muito bem produzida, a música craftada, artesanal, né? Claro, tem várias questões dentro disso, mas olha que reflexão que eu tirei de um clipe do Black Eyed Peas, que provavelmente é ali de 2010, que é todo tecnológico, porque é isso que tem de interessante também, né? Igual o filme Matrix. Ele serve tanto a quem quer conceito, quanto a quem quer ação. E outros públicos nesse meio também, para fora. O clipe também, ele tem um visual incrível, então ele serve muito. Isso às vezes é problemático, porque é muito fácil você confundir talvez uma mensagem. Mas nem tudo é conceito também, não. Às vezes a gente só quer se divertir, é isso. Que nem Matrix é assim, né? Matrix é luta, porrada, tiro, porrada e bomba, e o filme é incrível. Quando eu era criança, que eu assisti Matrix, eu tava nem aí pra filosofia que envolvia o filme, etc. E tal. Eu queria saber dos efeitos especiais, que esse clipe do Black Eyed Peas tem isso também de interessante. Os efeitos especiais e todo aquele visual, a coisa da cidade, isso é muito genuíno. Eu passei a dar mais valor para a introdução do vídeo anos depois, né? Que eu cresci mais e eu falei, nossa, esse questionamento aí da Fergus. Aí começou a vir os tempos modernos, onde IA é algo já presente na nossa vida, assim, massivamente, principalmente quando a gente está falando de arte, né? Quando a gente está falando de produção artística, que é uma coisa que me preocupa muito. Produção artística é totalmente pessoal, totalmente carregada de personalidade. E essas artes que a gente conhece hoje, tanto falando de música quanto produção visual, né? Artes plásticas, vídeos, que a gente agora tem vídeos produzidos por IA, né? Tudo bem que ainda você tem que alimentar com uma certa quantidade de detalhes ali, mas isso é arte? Isso não é arte? Para mim não é arte, porque arte é expressão. E para você ter uma expressão, um ser humano precisa estar ali por trás. Quando eu falo expressão humana. Uma máquina não tem capacidade de se expressar. Uma máquina tem capacidade de copiar, né? Então é isso, olha que coisa interessante. O clipe é divino, é maravilhoso, assim, acho que vai passando o tempo, ele vai ficando mais interessante. Eu vi uma versão que postaram há meses atrás que está em HD. E assim, ó, o fim, tá? É isso, acabou o vídeo. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos pra próxima aí, né? Que coisa maluca. Não espere nada de mim e até a próxima.